Leiamos a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12. Como hoje celebraremos a ceia do Senhor, vamos falar sobre o significado desde o Antigo Testamento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12, verso 1. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vá ao versículo 16 do mesmo capítulo. Desculpe, nós lemos até o 11, é o versículo 21, verso 21, que diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior. E aonde mais? E nas laterais das portas. Verso 24. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Não precisa, se você não puder, eu vou ler para você apenas o trecho de Hebreus capítulo 10, 16, que diz assim: esta aliança que farei com vocês depois daqueles dias, ou seja, de tudo isso que a gente leu, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pela tua palavra, por tudo que o teu Espírito já realizou nessa noite. Creio que já fomos tocados, curados, revigorados nessa noite. Que a tua boa mão já está agindo e produzindo aquilo que é produzido quando o Senhor se manifesta entre nós. Pedimos que esse Espírito de luz nos conduza e sopre sobre as nossas vidas mais uma vez a tua palavra, que é luz para os nossos pés. Pai, em nome de Jesus, pela tua graça, pedimos a ajuda do teu Espírito. Faz isso para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje é a celebração da ceia do Senhor. É sempre um dia muito especial para um cristão. A um cristão que não compreende a importância desse dia,
é o mínimo que se pode dizer, é que talvez a fé esteja equivocada, talvez você não compreenda muito bem o que significa a sua fé, a fé cristã. E como é a ceia do Senhor, gostaria de trazer à nossa memória o significado do que vamos fazer aqui hoje. O capítulo 12 de Êxodo que nós lemos, ele narra a instituição daquilo que ficou chamado e conhecido pelos hebreus à época e por nós até hoje, a Páscoa. A instituição da Páscoa, ela acontece, ela ocorre no momento que Deus está livrando os hebreus, a nação de Israel, do Egito. O faraó, ele endurece o seu coração. Os hebreus estão lá há muito tempo, eles são um povo que derivou da família de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. Das 12 filhos nascem muitas outras pessoas, formam as tribos, e das tribos vão se formando clãs, e formam uma nação dentro de outra nação, o Egito. Enquanto José do Egito está vivo e é o governador, esse povo está bem, mas José morre. E quando José morre, os egípcios começam a hostilizar os hebreus. E no meio dessa hostilidade toda, eles vão sendo escravizados. E eles oram e pedem o socorro de Deus. Eles oram e pedem o socorro dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia nos ensina que Deus ouve o clamor desse povo. Então Deus diz assim: eu vou agir com atos sobrenaturais e vou libertar com a minha mão forte vocês do Egito. E Deus começa com atos poderosos a atingir com juízo o Egito. E o Egito vai sofrendo uma série de intervenções poderosas de Deus, que a gente chama de 10 pragas. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a nona. Quando chega a 10ª dessas intervenções poderosas de Deus, a Páscoa é instituída. E ela é explicada aos hebreus. E Deus coloca isso como um decreto do perpétua. Eles teriam que fazer isso enquanto eles vivessem como nação. O tempo vai passando e Deus fala para Moisés assim: Moisés, chegou a hora de eu agir e eu vou tirar vocês com mão forte do Egito. Mas como é que Deus faz isso? Como o faraó está com o coração endurecido, Deus fala assim: eu vou tocar naquilo que é precioso para o rei do Egito, o seu primogênito, o seu filho, que é o seu sucessor. Eu vou mexer naquilo que é sensível aos egípcios, e não só dele, mas de todas as famílias do Egito, inclusive os seus animais. E Deus fala para Moisés: eu vou fazer, Moisés, mas vou poupar os hebreus. E como é que Deus poupa os hebreus? Deus faz Moisés ensinar ao povo como eles seriam protegidos do juízo de Deus que veriam sobre todos. E Deus dá essas instruções que nós lemos aqui em Hebreus 12. Quais são essas instruções? Deus diz assim: Moisés, faça com que cada família pegue um pequeno cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade. Ele não pode ter defeitos físicos, ele não pode ter manchas, ele tem que estar em perfeito estado. E cada família vai imolar esse animal, e o sangue dele vai para uma bacia, e você vai pegar o isopo, ou seja, um feixe de uns molhos, de umas, como se fossem uns galinhos. Você vai untar isso no sangue, e esse sangue vai ser colocado aonde, gente? Nas portas, nos batentes, nos umbrais, na parte de cima e nas laterais. E por que Deus instruiu eles fazerem isso? Porque Deus mandaria à meia-noite o anjo do juízo, e quando passasse o anjo do juízo, aonde ele visse o sangue do animal nas portas, os primogênitos não seriam atingidos. E é assim que acontece. E Deus instrui Moisés, e Moisés fala com o povo, e é exatamente isso que vai acontecer. O sangue está nos umbrais da porta das famílias israelitas, mas os egípcios não sabem o que está acontecendo. E Deus manda o anjo do juízo, e à meia-noite, quando ele vem sobre o Egito e passa,
há um grande clamor, há um grande grito de desespero, porque as famílias começaram a perceber que os seus filhos primogênitos haviam morrido, inclusive o filho herdeiro do trono do egípcio. Quando isso está acontecendo, os hebreus estão celebrando a Páscoa, porque Deus fala para eles assim: olha, vocês têm que comer esse animal assado, e vocês têm que estar com os cintos prontos, porque vocês vão sair. Coloque as sandálias nos pés, coloque o cajado na mão, vocês vão comer essa comida sem fermento, era a ordem de Deus, e fiquem prontos para sair, porque Faraó vai liberar vocês, porque eu vou agir nisso. E é exatamente isso que acontece. Quando o anjo vem e passa e vê na porta, nos batentes das famílias hebreias, que há sangue desse cordeiro, o anjo do juízo passa direto, e só atinge com morte aquelas famílias cujos murais não estão marcados com o sangue daquele animal. Quando a gente olha para a instituição da Páscoa dessa forma, a gente pergunta assim: Deus, qual é o significado disso para os nossos dias de hoje? Qual é o significado da Páscoa judaica, que naquele tempo significou a libertação da escravidão do Egito e a salvação de Deus de um povo que seria formado por Deus num deserto até que eles chegassem à terra de Canaã? Quando a gente traz isso para os nossos dias e faz essa pergunta: qual é o significado do que vamos fazer daqui a pouco, celebrando a ceia memorial, ou a ceia do Senhor, ou ainda a Páscoa cristã? Há algumas coisas que creio que Deus traz aos nossos corações hoje. Da mesma forma como naquelas famílias há 3.000 anos atrás, ou mais do que isso, para que não viesse morte sobre eles, precisava estar o sangue do cordeiro nos batentes da porta. Da mesma forma, a porta do coração humano, ela precisa sempre estar marcada com o sangue do cordeiro de Deus. Aí você fala assim: pastor, mas hoje os tempos mudaram, passaram-se 3.000 anos, a gente não faz mais esses rituais de sacrifício. É verdade, é verdade. E a Bíblia inclusive vai ensinar que com a vinda de Jesus, Deus não passa mais a habitar em templos improvisados. Por exemplo, na época dos hebreus, Deus vivia em tabernáculos improvisados, ou se não em templos feitos por mãos de homens. Mas a Bíblia vai dizer, Estevão, o grande mártir cristão, vai dizer assim: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aonde é que Deus habita com a vinda de Jesus? Aí no seu coração. Deus habita o coração humano, e é por isso que o coração humano precisa ser salvo. Aí você diria assim: mas pastor, Deus habita todo o coração humano, ou só é o coração dos cristãos? A Bíblia vai ensinar que quando o Espírito desceu sobre todos, lá em Atos dos Apóstolos, essa promessa de Deus que o Espírito viria sobre a humanidade, a Bíblia não vai dizer assim que o Espírito seria derramado sobre todos os crentes. É isso que a Bíblia diz lá? O Espírito seria derramado sobre todos os cristãos? O Espírito seria derramado sobre quem? Sobre toda a, ou seja, sobre toda a humanidade. Ou seja, todo o coração humano tem o potencial de ser habitação de Deus. Seu coração tem sido habitação de Deus? Seu coração tem sido habitação de Deus? Parece que você ficou com dúvida agora. Deixa eu ajudar você a exercitar a sua fé. A Bíblia está dizendo que Deus habita o coração humano. A pergunta que faço para você e para mim hoje: Deus está habitando o nosso coração? Amém. Que bom que você tem essa certeza, porque Ele está mesmo. Mas talvez a pergunta que a gente tenha que responder é: as portas do nosso coração estão marcadas com o sangue do Cordeiro? Porque se o sangue do Cordeiro não estiver marcando a entrada do nosso coração, tudo que é processos de morte,
de desânimo, de perda, pode entrar para dentro dele. E quando o juízo do pecado, ou quando as coisas desse mundo passarem sobre você, ou estiverem tentando entrar no seu coração, se não estiverem as marcas do sangue de Cristo lá, o seu coração pode se encher de coisas que não levam à vida. É por isso que a palavra de Deus está falando para você. O seu coração precisa ter as marcas do sangue de Jesus nele. Amém? Você pode falar isso com alguém que está perto do seu lado. Aí diga assim: o seu coração é a habitação de Deus. Mas não basta isso. Ele tem que ter as marcas do sangue do Cordeiro. Olha o que diz Apocalipse 3, Jesus falando: eis que estou a... Olha que interessante, tinha a porta de lá e agora tem a porta de cá. Eis que estou à porta e faço o quê? Se alguém ouvir e abrir a porta, o que vai acontecer? Eu não sei se você prestou atenção nesse texto. Eu entrarei e farei o quê? Cearei com ele e ele... Percebe que tem uma porta aí? E a porta é do coração. E essa porta precisa ter as marcas do Cordeiro de Deus, porque senão não é possível Deus entrar e cear com a gente. Então o que a gente está fazendo aqui nessa noite não é um ato isolado. Você não vai comer um pão e beber um vinho. Deus está convidando você para cear com você. Mas Ele só pode cear com você se o seu coração estiver aberto e com as marcas do sangue do Cordeiro. Levanta a sua mão assim comigo e diga: Senhor, eu abro o meu coração. Ele é tua habitação, Senhor. Coloca as marcas do sangue do Cordeiro, para que não entre nada que gere morte, mas só entre a vida em abundância que o Senhor nos deu através de Jesus. Amém, gente? Que mais a Páscoa judaica e a ceia memorial sinaliza para nós nessa noite? A ceia cristã sinaliza que é esta festa da comunhão, onde há lugar para todos, inclusive para você e para mim. Talvez você que cresceu numa igreja evangélica tenha tido ensinamentos de que a ceia é um lugar de pessoas privilegiadas. É muito estranho que nós, como evangélicos, creiamos numa coisa que é antibíblico, de que alguém pode ser, digamos assim, ter um mérito para participar da ceia do Senhor. Porque a Bíblia vai ensinar que nós não só pecamos, mas Paulo vai dizer que nós somos pecados. Então é só a graça de Deus que nos coloca aqui hoje, quando a gente abre o nosso coração e Deus entra e nos convida para cear e fala assim: eu sei que você não era digno, mas eu lavei você com o sangue do meu filho Jesus. E é por isso que o chamado de Jesus é um chamado que há um lugar para todos na mesa da comunhão. Aí você dirá assim: como assim para todos, pastor? Porque a ceia judaica, ela era uma ceia que representava libertação e salvação, mas só para os judeus. Era só eles que faziam isso. Mas o chamado para a mesa do Senhor hoje, a Bíblia vai dizer que é para mim, é para você, é para todos os povos, todas as tribos, de todas as línguas e todas as nações. Você está incluído nisso? Você pode celebrar Deus por isso? Você pode agradecer, aplaudindo ao Senhor, que a mesa do Senhor cabe você, que você está sendo chamado a essa mesa. A mesa do Senhor tem lugar para o perdido, tem lugar para o desesperado, para aquele que fraquejou também e se arrependeu. Tem lugar para a prostituta e para o homossexual, tem também. Para aquela gente que é diferente da gente, tem. Pastor, o senhor está falando que a mesa do Senhor tem espaço para todas essas pessoas? Tem. Porque é na mesa do Senhor que a gente recebe salvação, como os hebreus receberam, e na mesa do Senhor a gente recebe libertação da morte, como eles receberam. Porque o chamado de Deus é como se fosse um grande portal, que as pessoas que estão de fora,
elas olham e tem uma coisa grande, um letreiro bem grande escrito assim: venha todos vocês como vocês estão. Chamada para todos. E aí quando você entra para dentro desse portal, você está do lado de dentro e você olha para cima e tem outro letreiro grande: agora vai e não peques mais. É por isso que o chamado de Deus é para todos. É para todos que se arrependem. É para todos que confiam no poder salvador de Jesus Cristo. É para todos que se reconhecem pecadores, mas reconhecem que acharam um grande Salvador. Tem gente que encontrou um grande Salvador aqui hoje. Amém? Então eu acho que vocês se unem a mim, porque nesse processo tudo é grande. Tem um grande pecador como eu e você, mas também tem um grande Salvador para nos livrar dos nossos pecados. Amém, gente? Quem mais a ceia do Senhor nos ensina, a Páscoa judaica e a ceia do Senhor, da qual nós vamos participar hoje. Ela nos ensina que a segunda Páscoa, a Páscoa cristã, ou a ceia do Senhor, ela é superior à primeira Páscoa. Deixa eu dizer a vocês, a Bíblia, ela vai contando a revelação de Deus num crescente. Por exemplo, onde é que Deus habitava entre os hebreus antigos? Deus primeiro habitava a um tabernáculo de Moisés. Depois teve o tabernáculo de Davi, quando eles estavam no estrangeiro. Quando foi construído o primeiro templo de Salomão, 600 anos antes de Cristo, eles ficaram contentes da vida, e o templo era tão lindo que os estrangeiros vinham todos para Jerusalém para admirar a beleza do templo. Eu li hoje a respeito disso e fiquei impressionado que Salomão mandou 80 mil pessoas dos judeus para o Líbano, para cortarem árvores, preparar essas árvores para fazer esse templo de Jerusalém. 80 mil pessoas. Eu acho que foi o maior desmatamento daquela época. Então era tudo tão lindo que todo mundo ficava encantado. E eles achavam que Deus de fato morava lá dentro. Mas aí eles pecaram contra o Senhor, vieram os babilônicos, destruíram esse templo. E depois, na época de Jesus, um pouco antes, tem a construção do segundo templo. E quem é que faz essa construção? Um homem chamado Zorobabel. É o templo de Herodes. E eles falam assim: olha, esse templo não é tão bonito quanto o primeiro, mas Deus habita dentro dele. E eles achavam que isso ia acontecer, mas aí vem o Império Romano e destrói o segundo templo deles também. E eles começam a perceber que Deus não habita templos humanos de fato. Deus habita um lugarzinho chamado coração humano. E por que a segunda Páscoa ela é melhor que a primeira? Porque a Páscoa dos judeus incluía só os judeus. A Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor, inclui o Pedro, o João, o Vanderlei, o Francisco, homens de toda a tribo, homens de toda a nação, gente pecadora, gente que está caminhando, gente que precisa de ajuda, gente que precisa ser ajudado, gente que também ajuda, ou seja, eu e você. Diga assim comigo: a Páscoa cristã é melhor que a primeira Páscoa judaica, porque agora inclui todos nós, todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Graças a Deus que eu estou incluído nisso. Você está incluído nisso aí, gente? Amém, gente? Mas a segunda Páscoa, a Páscoa cristã, ela tem outras importâncias também. Porque na primeira, Deus habitava com eles no tabernáculo. Já na Páscoa cristã, a segunda Páscoa, Deus não habita apenas com a gente, mas a Bíblia vai dizer que Deus habita dentro de você. É o Deus conosco que vive dentro de você. E é por isso que a Bíblia vai ensinar que o Espírito de Deus nos move, Ele nos conduz, Ele nos mostra o caminho da verdade, porque agora Deus habita o meu e o seu coração. Na Páscoa judaica, o sacrifício precisava ser, deixa eu ver se você está bem atento a isso. Quantas vezes eles tinham que fazer o sacrifício com o animal? Uma vez por dia? Por semana? Por mês?
Uma vez por? Agora ficou fácil, né? Todo ano tinha que se repetir esse sacrifício. E veja como era uma coisa segregada. Olha como era o templo de Israel. Primeiro, era como se a gente tivesse nesse ambiente aqui. Olha como funcionava o lugar do sacrifício. Primeiro, todos os que não forem judeus e que tivessem um defeito físico ou fosse leproso, tinham que ficar do lado de fora. Você já pensou? Quantos de nós com alguns defeitos, se a gente participaria dessa celebração? Segundo, no lugar onde a gente está aqui, olha, onde vocês estão, era o chamado lugar santo. Só poderiam ficar os sacerdotes. E esse lugar onde eu estou aqui, tinha uma cortina, e aqui só ficava o sumo sacerdote, porque o lugar era chamado Santo dos Santos. E o sumo sacerdote não ficava todo dia, ele só poderia entrar uma vez por. E tinha mais, o lugar era tão sério que o sacerdote ele tinha que entrar com sininhos do lado dele aqui num cinto e amarrado numa cordinha. Por que que acontecia isso? Porque se ele entrasse e não estivesse purificado e ele fosse morto lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o corpo. Então todo mundo ficava do lado de fora, os sacerdotes ficavam no lugar santo. Deixa eu ver se o sininho está batendo. Está batendo o sininho? Está batendo. E o sininho começou a diminuir. Será que aconteceu alguma coisa? E parou o sininho, morreu. Pode puxar a cordinha que morreu, ninguém pode entrar lá, senão é fulminado. Esse era o sistema de sacrifício judaico, e a Páscoa foi instituído dentro desse sistema. Era um sistema segregacionista, era exclusivista. Mas no sacrifício de Jesus, olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer que quando Jesus diz na alto da cruz, está consumado, Pai, eu cumpri a minha missão de trazer ao Senhor aqueles que o Senhor me deu. A Bíblia vai dizer que o véu do templo foi. Agora ninguém mais precisa ficar do lado de fora. Agora até o leproso pode entrar para ser curado aqui dentro. Até o que está cheio de defeito, como a gente tem, pode estar dentro da casa de Deus para ser curado também. E tem mais, também os sacerdotes não precisam ficar no lugar do santo, porque ele pode vir para o lugar santo dos santos. Agora todo mundo tem direito a estar no lugar santo dos santos, para adorar ao único Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa liberdade que nós viemos trazer. Aí você diria assim, pastor, mas se todo mundo pode participar disso, não há condições para que a gente participe disso. A condição é você crer e confessar Jesus. Se você crê que Jesus entrou na sua vida, se você crê que o seu coração está sendo habitado por Deus, se o sangue de Jesus está nos umbrais da porta do seu coração, se só está entrando para dentro dele aquilo que é filtrado pelo sangue de Jesus e limpo pelo sangue de Jesus, pode vir para o lugar santo dos santos. É hora da gente celebrar a Deus. A Bíblia vai dizer que agora nós temos um único e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus a gente tem acesso a entrar no lugar santo dos santos. Amém, gente? É por isso que a palavra de Deus vai nos dizer assim, que a gente na cerimônia da ceia, a gente está numa festa da comunhão. E na festa da comunhão, a gente é chamado a estar conectado na vida que há em Jesus. Veja o que Jesus diz em João capítulo 15, para você. Diz assim a palavra de Deus: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha o chamado de Jesus para a festa da ceia. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Essa semana eu tive várias oportunidades de falar com alguns irmãos, mostrando a realidade do corpo de Cristo. Olha bem para mim aqui o que eu vou falar.
Se você está se sentindo doente, enfermo, fraco na fé, com problemas na sua caminhada espiritual, e você passou pela sua cabeça falar assim: pastor, eu acho que eu vou dar uma paradinha, vou tentar resolver a minha vida, depois eu volto para a igreja, porque eu já pisei demais na bola, eu disse que não ia falhar e falhei de novo, eu disse que não ia pecar e eu me vi pecando de novo, eu estou me sentindo indigno, então eu vou dar uma paradinha, quando eu melhorar a minha vida eu volto. Eu quero dizer para você que essa palavra é uma palavra de morte e não tem origem em Deus. Sabe qual é a palavra que tem origem em Deus para você? Se vocês permanecerem em mim e eu permanecerem em vocês, vocês vão dar muitos frutos. É a mesma coisa que você machucar o seu dedo, ele ficar ferido, e você falar assim: não, esse dedo está prejudicando o corpo, eu vou cortar ele para que o corpo fique sadio. O que vai acontecer com o dedo? Se você cortar ele, ele acaba de morrer. Mas se ele estiver doente, machucado, mas ele estiver recebendo sangue, nutrientes, vida, o que vai acontecer com ele com o tempo? Vai sarar. É assim que Deus nos cura aqui nessa noite. Alguns de nós chegam abatidos pela dor do dia a dia, mas Deus está nos curando na comunhão aqui hoje. Alguns de nós chegaram aqui com um pensamento tão entristecido, o coração dolorido, porque passou por uma perda, por uma dor. Sabe qual é o lugar de você ser curado? Na comunhão do corpo de Cristo. Aqui é o lugar da cura do Senhor. Alguns de nós pensaram, talvez, falar assim: Deus, eu vou dar um tempo, eu não estou conseguindo, eu vou parar, se eu melhorar eu volto. Deus está dizendo para você: não sai. O lugar de você ser curado é no corpo de Cristo. É aqui que Deus vai levar para você vida, nutrientes. É aqui que o sangue do Cordeiro vai pulsar nas veias do corpo de Cristo, e tudo que está doente vai ser sarado em nome de Jesus. Amém, gente? Essa é a marca de Deus na nossa vida. Essa é a marca da promessa. Como é que a gente sabe que a gente é de Deus? Se Deus está habitando o nosso coração, e se na porta do nosso coração há a marca da promessa, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há essa marca na sua vida? No seu coração tem a marca do sangue de Cristo? Então você não está fora da festa da comunhão. Você está sendo convidado para a festa de Deus. Você não vai ser mais aprisionado, porque há a libertação de Deus chegando para a sua vida. Há lugar para todos, para mim e para você. Eu queria que você falasse essa palavra profeticamente para alguém que está perto de você. Fala assim: tem lugar para você na festa da comunhão de Deus. Pode fazer o check-in. Está o seu nome lá. É só chegar para receber a marca do sangue de Cristo, receber vestes novas, para você entrar no banquete da comunhão. Ah, pastor, precisa mudar as vestes? Precisa. Você achou que todo mundo poderia vir e ficar com a mesma roupa? Não. Quando você vem, o chamado é para todo mundo. Pode vir como está, pastor? Pode. Eu sou meio tranqueira, posso ir, pastor? Pode. Deus gosta de gente tranqueira. Mas quando você vem para a festa de Deus, Deus dá uma nova veste para você. É uma veste de festa, de celebração. E como é que você sabe que você recebeu? Porque o sangue de Jesus deu um banho de limpeza em você. Lavou tudo aquilo que era feio, que era esquisito. Somos lavados no sangue do Cordeiro. Aí a gente recebe essa nova veste. Que nova veste é essa? É um novo homem, uma nova mulher que nasceu aí. Agora ela não nasceu mais da carne, mas nasceu do Espírito e nasceu em Deus. É por isso que tem um novo você dentro de você mesmo. Porque agora você foi nascido, porque foi lavado no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você pode falar para quem está perto de você, fala assim: agora tem um novo você aí. Deus te vestiu com uma veste nova. E é por isso que você pode participar da festa, da comunhão. Amém? Todos vamos participar hoje em nome de Jesus. A gente cujo coração tem a marca do Cordeiro de Deus,
Então celebre com alegria ao Senhor. Você está sendo convidado para a festa do Senhor. Use as suas vestes novas e vamos participar da festa da comunhão. Eu quero terminar essa mensagem, a gente vai participar da ceia do Senhor, mas eu queria terminar cantando com você. A orquestra nem precisa se movimentar agora, eu só vou precisar do piano. Lutero, um dos gigantes de Deus, líder da reforma protestante, ele disse certa vez que nós aprendemos mais com os hinos do que com as pregações. E eu queria cantar esse hino agora com você, mas que você cantasse prestando atenção em cada uma das palavras. Talvez você já tenha cantado esse hino centenas de vezes e você nunca tenha prestado atenção. Mas eu peço agora que você abra o seu coração e deixe Deus colocar todo o significado dessa letra e desse milagre de Deus que nos dá vestes novas para a gente participar da festa da comunhão. Vamos cantar, Valdir. O Espírito de Deus está aqui, cante assim. O Espírito. Cante lá do fundo da sua alma, operando. Aonde mesmo? Olha o que Ele está trazendo para dentro do nosso coração. Ministrando graça. Olha o que acontece com o poder da comunhão. Deus está nos curando nessa noite. Tudo que está aprisionando a raiva, a tristeza, o desespero, o desânimo, Deus está tirando tudo isso de você. Pai, eu quero te adorar. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Pai, a tua glória e majestade. Agora presta atenção como tem lugar para você. Olha, não apenas o átrio era o lugar de fora, o santo lugar era o lugar dos sacerdotes. Mas olha onde você vai adorar. Entre os querubins é onde estava a arca do Santo dos Santos. Você tem direito a isso. Você pode entrar na sala do trono porque o véu foi rasgado. Por isso que Jesus disse que Ele era o caminho. Cante com seu coração aberto como a habitação de Deus. Por isso que Deus está nos chamando a todos hoje.
exalta o teu nome. O teu povo te agradece por esse vivo e rico caminho que nos abriu o acesso à sala do trono. Nós queremos te entronizar entre os querubins. Foi através do teu grito, está consumado, que esse novo e vivo caminho tornou possível a gente se encontrar com Deus no lugar santo dos santos. Nós te agradecemos por isso, Senhor, por tão grande salvação. Assim como o Senhor libertou os hebreus há 3.000 anos atrás, o Senhor está nos libertando hoje das opressões, está libertando das enfermidades, está nos libertando da tristeza, está nos libertando da falta de esperança. O Senhor está colocando no nosso coração um desejo incontido de viver, Senhor, de viver para o Senhor, de levar vida a tantos outros que precisam dessa libertação, Pai. Obrigado. Agora veja o que a palavra de Deus diz para você: não se turbe o vosso. Você pode falar isso para quem está perto de você? Diga assim: meu irmão, não se turbe o seu coração. Fala assim: olha o que Jesus está dizendo para você. Agora olha aqui para mim. Jesus está dizendo assim: credem em Deus e credem também em mim. Mas olha, veja a boa notícia que vem agora. Ele diz: na casa do meu pai há muitas. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que lá na Páscoa judaica não tinha lugar para todos, faltava lugar. Agora na casa de Deus há muitas moradas, tem lugar para você. E ele diz assim: se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu ia preparar lugar. Mas se eu for preparar lugar e voltar, eu virei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que Deus agora não está distante, Deus mora dentro de você. Amém, gente? É o Cordeiro de Deus que nos lavou e tira o pecado do mundo. Você recebe essa palavra de Deus? Vamos participar da ceia do Senhor com alegria? Então fica de pé, eu quero orar com você agora. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, 16. Antigamente precisava de um animal ser imolado para se colocar o sangue dele na porta de uma casa. Mas agora, como Deus veio morar em nós, olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 16. Olha aqui para mim, olha. Porque essa palavra é para você, e ela fará diferença na sua vida. Diz assim o Senhor: esta é a aliança que farei com eles, ou seja, vocês, depois daqueles dias. Que dias? Os dias do Antigo Testamento, diz o Senhor. Olha a diferença. Eu porei as minhas leis no seu coração, e as escreverei em suas, e dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei jamais. Não é maravilhoso isso? Deus está gravando no nosso coração e na nossa mente que nós somos filhos, e filhos participam da festa do Pai. Filhos são acolhidos. Filhos, quando estão sujos, o pai vai dar um banho, dá vestes novas e chama para a festa da comunhão. Amém, gente? Diz a palavra de Deus, Coríntios 11, 23. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... Agora preste bem atenção nesse verbo que a palavra de Deus vai dizer na sequência: examine-se cada um a si mesmo. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Olha para dentro do seu coração, vê se Deus está habitando aí dentro. E mais, vê se as marcas do sangue do Cordeiro estão nas portas do teu coração. Entendeu o que é examinar? Não é para você examinar o outro, é para você examinar você mesmo. E não é para você examinar conforme o que você acha, é para checar que se Deus está habitando lá dentro, e se as marcas do sangue do Cordeiro estão nas portas do seu coração.
Se você, em contrição e arrependimento, confessa diante do Senhor que você é um grande pecador, mas que Ele é um grande Salvador, Deus está chamando você para a festa da comunhão hoje. Amém? Vamos fazer uma oração de contrição aqui agora? Levanta a sua mão direita assim comigo. Vamos fazer o seguinte, eu não vou orar não. Quero que você ore. Fala com Deus, examina você aí. Pai, diante da festa da comunhão, nós tememos e trememos ante a Tua santidade, mas nós nos encorajamos a entrar na sala do trono, porque a Tua palavra nos encoraja a ir com confiança ao Santo dos Santos, porque um dia Jesus de Nazaré rasgou o véu que nos separava do Senhor. E quando Ele gritou, está consumado, a minha promissória, a minha cédula da minha dívida foi paga. O que Ele estava dizendo é: eu paguei o preço, e porque eu paguei o preço, você pode entrar no banquete de Deus. Eu estou te dando vestes novas, eu estou te lavando com o meu sangue, para que nada possa culpar a você. Agora você tem que adorar, celebrar, servir, contar aos outros o que Deus fez por você. Pai, nós recebemos a Tua palavra, nós pedimos perdão, Senhor, perdão pelas nossas omissões, perdão pelos nossos erros, perdão individualmente, perdão como igreja quando nós deixamos de ouvir a Tua voz, perdão quando nós somos egoístas e não repartimos aquilo que o Senhor trouxe a nós. Pai, nos lava mais uma vez com esse sangue puro carmesim. Que a cruz seja uma realidade para todos nós aqui hoje. Que haja, Senhor, uma convicção de que nós não poderíamos, não teríamos como, mas o Senhor nos lavou, nos deu vestes novas, e por isso nós vamos participar da festa da comunhão. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém.